tudo bem? Eu sou o Arthur, estou aqui com meus amigos Matheus Opa, tudo bom? e Ana, Oi. e esse é o Neurocast, nosso podcast sobre neurociência. E hoje vamos falar sobre o uso da tecnologia para o aprendizado. Primeiro vamos explicar um pouquinho sobre o que é neurociência. Neurociência é uma ciência interdisciplinar que estuda o sistema nervoso do cérebro. Ela atua em conjunto com várias áreas do conhecimento, como educação, medicina, matemática, entre muitas outras. Um bom exemplo de como a neurociência pode ser usada no dia a dia é o artigo da revista Nature, que chama Em Busca do Sexto Sentido, que conta sobre uma espécie de sexto sentido do nosso cérebro, que muitas pessoas nem sabem que tem. E o caso de uma pessoa que acabou perdendo esse sexto sentido e que não conseguia mais nem se mexer. Nossa, achei muito interessante essa questão da neurociência e como ela pode ser útil e tudo mais. Tem como você comentar um pouco mais sobre esse artigo? Então, esse artigo conta um pouco sobre a propriocepção, que é uma espécie de sexto sentido que te permite saber onde está o seu corpo espacialmente. Ou seja, se você fechar os olhos e encostar no seu nariz, você consegue fazer isso sem problema. Isso é a propriocepção. Agora, teve um caso sobre um cara chamado Ian Waterman, que ele perdeu esse senso de propriocepção após desenvolver uma doença muito rara chamada neuropatia sensorial aguda. Sem esse senso de propriocepção, ele não conseguia mais mexer o seu corpo, ele não conseguia mais saber aonde estava o corpo dele. Mas, depois de treinamento, ele conseguiu adaptar o cérebro dele para poder mexer o corpo dele utilizando de outros sentidos, como a visão. Isso mostra como o nosso cérebro é capaz de se adaptar a várias situações e a diversos problemas. Entendi. Eu acho muito incrível essa questão da adaptação do cérebro humano. Cada vez mais me surpreende ocasiões que eu nunca imaginava que seria possível essa adaptação e aprendizado. Isso me fez lembrar de um artigo que eu li que falava sobre neurotecnologias na educação e como elas vão direcionar o cérebro das crianças para um melhor desempenho educacional, que vai facilitar a aprendizagem, o desenvolvimento dos alunos, melhorar a memória e a atenção também. E tem o neurofeedback, que envolve o uso de dispositivos que monitoram a atividade cerebral das pessoas. E o objetivo dele é mudar a frequência do balanço das ondas cerebrais. Porém, as neurotecnologias também levantam preocupações éticas de novas formas de discriminação que podem surgir desse aumento do poder cerebral, que expande as capacidades do cérebro, as capacidades cognitivas e motoras, pode gerar novas questões das pessoas que têm e que não têm acesso a essas neurotecnologias. E também existe a preocupação das neurotecnologias serem usadas para exercer uma superioridade sobre os indivíduos. Muito interessante esse fato da neurotecnologia ser usada nas escolas. Claro que assuntos como esse sempre vão gerar certa controvérsia, né? Mas é muito interessante. Por exemplo, pessoas com TDAH, por exemplo, poderiam usar isso para conseguir uma atenção maior. Muito interessante isso. Abre muitas possibilidades. Embora também haja possibilidades ruins. Esse artigo que você comentou me lembrou de um artigo que eu li há um tempo atrás, da revista Frontiers, que falava sobre aprendizagem de abelhas. Se eu não me engano, o nome dele é bem extenso. Ele se chama A Assinatura Neural da Aprendizagem Visual sob Condições Restritivas de Realidade Virtual. Mas, enfim, tirando em consideração esse nome, ele basicamente se tratava de um experimento onde os cientistas buscavam estudar como que funcionava o aprendizado no cérebro de abelhas. E, para isso, eles colocavam as abelhas numa espécie de esteira. Eles projetavam dois retângulos para elas e elas tinham meio que a opção de escolher qual retângulo elas gostariam de meio que ficar. E um dos retângulos dava para elas uma solução de sacarose, né, que é basicamente açúcar, que seria meio que um agrado para elas, elas gostam bastante.
E no outro seria sal de cozinha, que seria como se fosse uma espécie de punição, algo que elas não gostam. E o mais interessante desse experimento foi que, conforme os testes passavam e avançavam, cada vez mais abelhas escolhiam o retângulo que dava a sacarose do que o retângulo que dava o sal. O que meio que mostrou que elas aprenderam a diferenciar esses dois retângulos e o que é bom e o que é ruim para elas. É importante citar que a neurotecnologia foi o principal instrumento que os cientistas utilizaram para descobrir qual era a parte mais importante do cérebro dessas abelhas na questão do aprendizado, e eles usaram de diversas formas e chegaram à conclusão de que a parte mais importante do cérebro era os corpos cogumelos, e assim mostrou praticamente quão incrível é a neurociência na questão dos estudos do cérebro, tanto de humanos quanto de outros seres vivos. Eu pude perceber algumas semelhanças e diferenças entre esses artigos. Uma das semelhanças é entre o primeiro e o segundo, que os dois falam sobre ajustes no cérebro humano, mas a diferença entre eles é que o primeiro é sobre neuropróteses para ajudar humanos com doenças que afetam o movimento, enquanto o segundo artigo trata sobre dispositivos para o melhoramento do cérebro e como eles vão ser muito úteis e importantes na educação. Esses dois artigos são diferentes do terceiro, que não é focado no cérebro humano, mas sim nas mudanças que ocorrem no sistema nervoso das abelhas. E o que todos esses três têm em comum é que eles tratam da análise de sinais cerebrais e modificações no cérebro usando tecnologias atuais. Uma coisa muito interessante sobre essas tecnologias é que muitas delas já estão sendo testadas e utilizadas. Por exemplo, as próteses de ouvido interno, aquelas que permitem voltar a ouvir mesmo, elas emitem ondas para o seu cérebro, ele assimila aquelas informações e aprende a detectar qual tipo de onda é qual som, mesmo não conseguindo ouvir. Isso é incrível, como a tecnologia está disparando, como as coisas podem ser usadas, coisas que nem pensávamos há muito tempo atrás, hoje em dia. Realmente, eu acho que essa questão da ciência, ela tá evoluindo num ritmo, assim, muito doido, tá muito rápido essa evolução da ciência, e coisa que há 20, 30 anos atrás a gente pensava que é impossível, que a humanidade nunca chegaria num patamar assim. Hoje em dia a gente está num nível de evolução absurdo e tem muitas coisas assim que jamais a gente imaginaria que existiriam. A ciência é muito importante na vida das pessoas e podem realmente ajudar a ter uma qualidade de vida muito melhor, e ela possibilita muitos avanços em várias áreas. Gente, eu acho que por hoje é só. Espero que tenham gostado do podcast. E é isso, espero que tenham aprendido um pouco sobre neurociência e sobre o aprendizado do cérebro. Se tenham gostado, por favor, sigam, deixem comentário, alguma coisa. É isso, gente. Falou, obrigado Falou, um abraço. Então, tchau. e até a próxima.